Olá pessoal, bem-vindo ao curso de Programação Orientada a Objeto. Agora a gente vai dar início à terceira parte do curso, que diz respeito ao conceito de herança, que é um conceito muito vinculado à linguagem de programação orientada a objeto. Sempre que a gente fala em linguagem de programação orientada a objeto, o primeiro conceito que nos vem à cabeça é o de herança, né? Então é sobre esse conceito que a gente vai falar agora, a partir de agora, né, nessa parte do curso. Eu organizei essa parte do curso em alguns momentos, então vou falar sobre tipos, especialização e generalização, métodos construtores e sobre a escrita de métodos. Vamos começar falando sobre tipo aqui. Deixa eu arredar aqui. Tá. O que vem a ser um tipo, né? Um tipo é uma especificação de um conjunto de valores que podem ser associados com uma variável. Então, fala em tipo, a gente lembra logo da variável e a vinculação de um tipo a essa variável, né? E quando você diz que uma variável é de um tipo, normalmente você está dizendo, olha, essa variável admite um determinado conjunto de valores. Se ela for do tipo inteiro, eu não posso atribuir uma string. Se ela for do tipo string, eu não posso atribuir um inteiro a ela, por exemplo. Tá. Então, o tipo é esse conjunto de valores que eu posso vincular a uma variável, né? Mas também diz respeito ao conjunto de operações que podem ser aplicadas sobre esses valores. Então, por exemplo, se a minha variável é do tipo boolean, os valores que eu posso atribuir a essa variável são true e false. E as operações são as operações lógicas que eu posso fazer com com esses valores, true e false. Ou seja, um e, um ou exclusivo, a negação, um e um ou, né? E orientação objeto, que vem a ser um tipo em orientação objeto. Não é muito distinto do que a gente acabou de falar aqui, ou seja, valores e operações. No caso de orientação a objeto, a gente diz que um tipo é definido quando eu defino um conjunto de mensagens que o objeto pode responder, ou seja, a interface pública desse objeto. Lembrando, deixa eu abrir o meu lápis aqui, aquele esquema que a gente tinha de objeto, né? Você tem um objeto, o encapsulamento dele aqui estariam os dados, né, desse objeto. Essa fronteira aqui são os métodos que acessam esses dados. Essa fronteira é justamente a tal interface pública do objeto, ou seja, o conjunto de operações que eu posso executar sobre esse objeto. Sempre que eu defino uma classe, ao criar uma classe, eu defino um tipo. Por quê? Todos os objetos dessa classe podem responder o mesmo conjunto de mensagens. Então, uma classe aluno, ela pode responder a mensagem get nome, get matrícula, né? Get endereço, get nota, por exemplo. Então, essas são as mensagens que objetos do tipo aluno são capazes de responder. Então, todos os objetos dessa classe possuem a mesma, portanto, interface pública, né? Bem, o que vem a ser herança? A herança é um mecanismo de reutilização de código, né? Tal que uma classe contém atributos e métodos não privados definidos em uma superclasse. Então, bora imaginar aqui esse esquema que eu coloquei aqui, usando a linguagem UML, que é uma linguagem de modelagem unificada do inglês, né? Na UML, uma classe é definida como um retângulo, primeira parte, e esse retângulo aqui que define a classe, ele pode ter três partes. A primeira parte é o nome da classe, a segunda parte são o conjunto de atributos, e a terceira parte seria os métodos. Eu posso suprimir na UML a parte de atributos, a parte de métodos, mas eu não posso suprimir a parte do nome da classe, claro, né? Então tem que saber qual é o nome da classe. Então é assim que eu defino uma classe em UML. Nesse diagrama aqui, eu também estou representando a relação entre duas classes. Então, por exemplo, a classe aluno e pessoa tem uma relação entre eles, e o nome dessa relação aqui é relação de herança, representada por esse símbolo aqui que é um triângulo. A base é a classe filho e o topo do triângulo seria a classe pai, né? Então, quem tiver na base, por exemplo, professor aqui é a classe filho, pessoa seria a classe pai. Esse é o diagrama para representar herança em UML. Como eu falei aqui, a reutilização que é promovida com a utilização da herança é a reutilização de atributos ou métodos não privados. Nesse caso aqui, a classe aluno, ela não herda o atributo nome, que é privado. Por que eu sei que é privado? Na UML eu digo que é privado quando eu coloco um símbolo de menos aqui. Se fosse público, eu colocaria um símbolo de mais antes do nome, né, do atributo ou do método. Tudo que for público é herdado pela classe descendente, né, que a gente pode chamar aqui classe pai, ancestral, ou superclasse, que seria a pessoa, classe filho, descendente ou subclasse, é a classe aluno, por exemplo. Então, tudo que é não privado é herdado por aluno. A gente não está visualizando aqui os métodos acessores da classe pessoa, get e setNome, por exemplo. Eles seriam métodos públicos. Se eles forem realmente públicos, se eles forem definidos na classe pai como públicos, a classe aluno herda esses métodos.
Tá, como é que eu chego a essas classes? Pessoa, aluno, professor. Bem, tem duas operações durante a modelagem do sistema que eu posso realizar para poder identificar as classes numa hierarquia de herança. Uma operação é chamada de especialização e a outra de generalização. A especialização, como não sugere, eu parto de cima e encontro as de baixo, né, as classes de baixo. Então, eu conheço a classe de cima, pessoa, e descubro a classe professor e aluno aqui embaixo. A operação inversa seria, eu identifico na modelagem do meu sistema as classes inferiores, aluno e professor, e percebo semelhanças entre elas e criação de uma classe que concentre, né, características comuns entre elas. Então, no caso, a classe pessoa. A especialização, a partir de uma classe identificada durante a modelagem de um problema, identifica essa necessidade de representar subclasses ou classes especializadas. Então, identifica-se a classe pessoa e, a partir dela, sugere essas classes ao professor. Isso é a operação de especialização. Generalização, a partir de duas ou mais classes identificadas durante a modelagem de um problema, identifica-se a necessidade de representar uma classe ancestral com características gerais comuns, ou seja, identifica-se a classe professor e aluno, e a partir dessas classes sugere-se a criação da classe pessoa, que possui características gerais comuns. Então, essas seriam as operações relacionadas à modelagem de classes numa hierarquia de herança. Tá? Como seria codificar isso em Java? Então, em Java, a gente implementa o conceito de herança através do operador extends. Então, aqui, ó, eu tenho a declaração da classe aluno, public class aluno, como a gente já aprendeu até o presente momento, e eu digo que essa classe aluno herda de pessoa quando eu coloco extends a classe que ela vai herdar. Então, aqui é a classe pessoa, como ela é declarada. Um atributo nome privado, né? E os métodos acessórios get set desse nome como sendo públicos. A classe aluno, como herda de pessoa, ela tem dentro da definição dela tudo que é não privado aqui de pessoa. Então, eu tenho faz parte da interface pública de aluno os métodos públicos da classe pessoa, porque ela herdou essas características. Como é que eu consigo mostrar isso para vocês? Bem aqui na definição aqui de uma instância de aluno. Estou declarando uma variável ciclando do tipo aluno e estou atribuindo a ela um objeto aluno. Aí eu posso fazer o set nome, ciclano e set matrícula 20, 20 e 55. Por que eu consigo fazer o set nome? Porque aluno herda de pessoa e set nome é um método público em pessoa, tá? Aí aluno só tinha matrícula, como no esquema que eu mostrei para vocês no ML. E aqui professor tem salário e herda de pessoa. No mesmo caso aqui, como herda de pessoa, eu consigo fazer um set nome em professor. Beltrano, que é uma variável do tipo professor, e eu estou atribuindo a ela um objeto professor, new professor, eu posso invocar o método set nome nesse Beltrano aí, tá? Porque ele é herda de pessoa. Como seria o mesmo código, só que dessa vez em Python, né? Bem, aqui estou definindo a classe pessoa. Notem que eu estou utilizando um construtor, o init, o método init, que é aquele underline, underline, init, underline, underline, self, né? Então, o construtor de pessoa, quando eu instanciar um objeto pessoa, ele vai definir um atributo nome dentro dessa pessoa. Não sei se vocês estão percebendo, mas o atributo nome aqui, ele não está privado. Se eu quisesse que ele ficasse privado, eu teria que colocar o underline, underline. Tá, mas o que eu quero demonstrar aqui para vocês é como eu faço herança em Python, né? Então aqui eu criei um módulo pessoas.py para definir a classe pessoa, criei um módulo aluno.py para definir a classe aluno, tá? Para eu poder usar a classe pessoa em aluno, aqui eu estou dizendo, ó, class aluno herda de pessoa. Como é que eu faço a herança em Python? Coloco parênteses, coloco o nome da classe que eu quero herdar, fecha parênteses. Então, from pessoa, do módulo pessoa, eu vou importar a classe pessoa. Então, isso é uma construção nova que eu não tinha usado ainda com vocês. Eu não precisaria aqui, portanto, fazer um acesso completo à classe pessoa. Não precisei. Se eu não usasse essa forma de importação, se eu usasse aquela importação que a gente está acostumado, que é import pessoa, né? Import o módulo pessoa todo, eu teria que colocar aqui class aluno, abre parênteses, pessoa, ponto pessoa. Que é pessoa o módulo, ponto pessoa a classe. Aí dessa forma aqui de importação, eu só faço citar a classe aqui. Também estou usando ali um construtor aqui, tá bom? E nesse construtor aqui, gente, eu estou definindo em aluno o atributo matrícula, tá?
e o método assessores desse atributo matrícula. Existe um problema aqui nessa definição que a gente vai ver quando eu for falar sobre construtores, tá certo? A mesma coisa, o mesmo caminho eu fiz aqui para professor, estou definindo salário, que é o tipo inteiro, ou tipo double, desculpa, e ele herda de pessoa, tá? Como herda de pessoa, eu tenho acesso aos atributos que estão em pessoa, tá bom? Qual foi o problema aqui, né, que aconteceu? Quando a gente criou aqui os objetos, ó, declarei a fulano, estou atribuindo a ele um objeto pessoa, declarei ciclano, estou atribuindo a ele um objeto aluno, declarei beltrano, estou atribuindo a ele um objeto professor. Notem que em Python, como não tem tipo, eu não declarei o tipo aqui, ó, em fulano, em ciclano, em beltrano, para comparar lá com Java, né, o código com Java. As importações, como eu fiz aqui, para poder usar as classes. Tá, mas o que eu chamo a atenção aqui para vocês é o seguinte, é que eu tenho acesso a esses atributos aqui por, porque eu estou definindo eles antes, tá? O construtor aqui da classe aluno e da classe professor, que a gente está utilizando aqui, a gente definiu os atributos matrícula e salário, que são respectivamente próprios de aluno e professor, mas a gente não definiu o atributo nome, a gente não herdou o atributo nome, tá certo? Automaticamente. Por que a gente porque o construtor tanto de professor quanto de aluno, ele não está chamando o construtor de pessoa. Então, na hora que eu construo um objeto aluno ou construo um objeto professor, o atributo nome ainda não existe. Ele só vai existir na hora que o construtor de pessoa for chamado. Ou, que é o caso aqui, como o professor herdou de pessoa, aqui é professor herdou de pessoa e aluno herdou de pessoa, o método getNome e setNome, ou esse atributo nome vai ser definido na hora que eu chamar o método setNome. Quando eu chamo o método setNome, o atributo nome é criado. Lembrando que em Python, isso é uma coisa que confunde bastante. Em Python eu posso criar objetos da mesma classe com características diferentes um do outro. Porque os atributos e os métodos eu posso definir dinamicamente em Python. Já é uma linguagem fracamente tipada, né? Não tem tipagem durante o período de construção do código. E durante a execução eu posso criar os atributos, criar métodos, e o objeto pode ficar mutante, se modificando durante a execução do programa. Então aqui, nesse exemplo, deu tudo certo, eu tive acesso ao nome, aqui quando eu fiz ciclano.getNome, porque eu chamei o nome do setNome antes. Tente fazer a experiência de fazer um print de ciclano getNome comentando a linha setNome aqui, para ver o que acontece. Só para vocês verem o que aconteceria, né? É isso, pessoal. O que eu tinha para falar sobre herança. Mostrei tanto exemplo em Java quanto em Python. Até a próxima.